Olá, seja bem-vindo à TV Câmara Jacareí, terça-feira, dia 6 de outubro de 2015. Obrigado pela sua audiência, são exatamente 9 horas e 17 minutos. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Hoje é véspera de sessão ordinária e traremos ao vivo as informações sobre o Poder Legislativo. Também vamos falar sobre a sessão solene de posse da Câmara da Melhor Idade. E por falar em melhor idade, a reportagem vai mostrar que os nossos idosos estão ficando endividados. Essa reportagem você vê aqui no Bom Dia. Esse é o seu telejornal aqui da TV Câmara Jacareí. E ao meu lado estão os jornalistas Elton Rivas e Cristiane Prisibisky. E você está sintonizado na TV Câmara, canal 61.4 e também 1217 na sua operadora NET de televisão. Bom dia, Elton. Bom dia, Cris. Bom dia. E o Poder Legislativo aqui de Jacareí realizou ontem à noite aqui no plenário da Câmara a sessão solene de posse da Câmara da Melhor Idade. O projeto consiste na realização de sessões legislativas com representantes da melhor idade para discutir temas e propostas relativas a melhorias da qualidade de vida a partir dos 60 anos de idade. Este ano fizeram parte do projeto o Conselho Municipal do Idoso, o Centro de Convivência do Idoso Viva a Vida, a Associação Humanitária Amor e Caridade, o Centro de Convivência da Terceira Idade, o Reflorir, e a Associação dos Aposentados aqui de Jacareí. Olá, Cristiane, tudo bem? Quanto tempo dura esse mandato dos idosos e qual que é a importância, né, da própria melhor idade aí, dos integrantes debaterem melhorias para eles mesmos? Bom, é super importante, né? No último censo do IBGE mostrou que 24 mil habitantes de Jacareí possuem mais de 60 anos, o que dá cerca de 11% da população. Então, 11% da população idosa aqui em Jacareí precisa mesmo se discutir políticas públicas voltadas para essa faixa etária, considerando também que a expectativa de vida do brasileiro tem aumentado, ainda segundo o IBGE, aumentou para 74,9 anos, então nossa população está vivendo mais tempo, é importante sim pensar nessa população idosa. O Câmara Melhor Idade ele dura um mês apenas, mas nesse um mês os idosos que são participantes, voluntários, não recebem para estar aqui como vereadores, eles fazem propostas de políticas públicas voltadas para essa faixa etária. Vai ter um encontro com o prefeito, eles vão se encontrar com o prefeito e fazer as suas reivindicações. Esse é o segundo ano do projeto, o ano passado também fizeram a mesma coisa e esse ano novamente com novas propostas. E me parece que a maior reivindicação deles é que a JTU deixe de cobrar a identificação biométrica nos ônibus, porque hoje tem causado muito transtorno para os idosos que além da carteirinha eles têm que fazer a identificação biométrica, mas como com o passar da idade, né, a digital vai se desgastando, é muita dificuldade para eles, eles ficam tentando 2, 3, 4, 10 vezes, não conseguem passar o dedo ali, acumula fila atrás dele, as pessoas reclamando muito. Então essa é uma das principais reivindicações que os idosos do Câmara Melhor Idade vão trazer para o prefeito. Tá certo, que você vê aí imagens ao vivo da sessão de ontem. Elton, como que você vê os próprios idosos, né, que estão aí pela cidade, nada melhor que eles mesmos que estão nas ruas, verificarem aí melhorias que o município pode fazer para melhor atendê-los aqui em Jacareí, né? É importante, né? Além da existência dos conselhos, das associações que reúnem essa parcela da população e ajudam também a formular políticas públicas, a Câmara também abre esse espaço para que essas pessoas possam contribuir aí na legislatura, né, nessa atual legislatura, formulando propostas, apontando alguns problemas em que mesmo os vereadores podem agir, né, que faz parte do papel dos vereadores, a fiscalização. Então, quando você tem um contato com a população que é beneficiada pelas leis que são criadas aqui dentro da casa, com certeza você aperfeiçoa esse processo. Certo, Elton, obrigado. E amanhã, quarta-feira, dia 7 de outubro, o Poder Legislativo aqui da nossa cidade vai realizar a 31ª sessão ordinária. E para trazer os detalhes sobre o teor das discussões e os projetos que estão na ordem do dia, nós vamos direto ao plenário, ao vivo aqui no plenário da Câmara, onde está o repórter Daniel Mendes. Olá, Daniel, bom dia. Quais os projetos em pauta amanhã?
Muito bom dia, Davi, Elton e Cristiane aí no estúdio, e é você que acompanha o Bom Dia Jacareí. Pois é, Davi, amanhã, como você disse, acontece a 31ª sessão ordinária da Câmara Municipal, onde os vereadores estarão analisando e votando 5 processos que estão na ordem do dia. São eles: 2 processos de autoria do vereador Antonélio Marmo, um que dispõe sobre o nome de uma rua aqui da cidade, e o segundo que também dispõe, que institui a Semana Municipal da Dança no município, que pela proposta deverá ocorrer na 4ª semana do mês de abril. O terceiro processo é o veto parcial do prefeito Hamilton Mota à lei que institui as Olimpíadas Culturais na rede municipal de ensino. O prefeito avaliou o projeto e vetou parte dele, e este veto será votado também amanhã pelos vereadores, se será mantido ou se os vereadores vão derrubar esse veto. Bom, a quarta discussão do dia será em torno da segunda votação do processo que dispõe sobre o Código de Normas, Posturas e Instalações da cidade, voltada aí para o projeto do vereador Edinho Guedes, que dispõe sobre lavar calçadas, um artigo, aliás, uma linha, né, que é um acrescento à lei que dispõe sobre lavar calçadas com água fornecida pelo município. Este processo será a segunda votação amanhã dessa inclusão nesta lei. E, por último, será a discussão do projeto de lei que é de autoria do vereador Maurício Raca, que dispõe sobre o uso no município de Jacareí, radares e outros equipamentos móveis na fiscalização de trânsito, que é a proibição desses equipamentos aqui na cidade de Jacareí. Esse processo também será votado amanhã, durante a 31ª sessão, que ocorre a partir das 9 da manhã aqui no plenário da Câmara, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Com imagens de Eduardo Koga, voltamos ao estúdio. Obrigado, Daniel, trazendo as informações diretamente do plenário ao vivo para você, telespectador, ficar atento sobre as discussões do Poder Legislativo. Vamos conversar um pouquinho aqui, então. Cristiane, então o prefeito resolveu vetar parte desse projeto do vereador Antonelli, que cria aí as Olimpíadas Culturais nas unidades de ensino aqui da nossa cidade. Apenas um parágrafo foi vetado pelo prefeito que diz, que estabelece a data que deveria ser realizada, essas Olimpíadas deveriam ser realizadas em setembro, e aí o prefeito diz que quem tem que decidir a data de realização são as próprias escolas, a diretoria de ensino, para também bater com o calendário escolar. Então esse foi o único item do projeto que foi vetado. E temos também o que institui a Semana Municipal da Dança, que o Antonelli tem se mostrado um vereador muito atuante nessa área cultural, então mais um projeto aí para estimular essa prática, essa arte da dança, e a ideia dele é que Jacareí, durante uma semana, realize não só apresentações de dança, mas também seminários, exposições e debates sobre essa arte, haja visto que Jacareí tem se destacado em vários festivais de dança pelo Brasil, em Joinville é um exemplo, então ele quer trazer esse projeto para dar mais importância para essa arte aqui para Jacareí. Tá certo, Cristiane. Elton, nós teremos também a segunda discussão de uma proposta do vereador Edinho Guedes aí, que regulamenta o uso da água tratada nas vias públicas aqui de Jacareí. A segunda discussão, o projeto deve ser aprovado. Sim. Esse foi um projeto já anteriormente, né? A TV Câmara, inclusive, fez reportagem sobre esse tema, e aí segue nesses esforços do uso consciente da água tratada, né? Então as pessoas não poderão mais lavar calçadas, lavar o automóvel, a calçada apenas quando você tem ali um resíduo que foi derramado nela, como óleo, essas coisas. É um projeto importante, sobretudo na questão da conscientização. Vale sempre a pena lembrar, Davi, que a nossa parte enquanto cidadãos é uma parte muito importante, né? Mas também existem as outras iniciativas que são aí nível governamental, as empresas que também têm que fazer a sua parte para a gente enfrentar essa questão da crise hídrica. Importante lembrar também, havia um projeto do vereador Maurício Raca na pauta, na ordem do dia, que era em relação a uma possível proibição de radares e qualquer tipo de fiscalização eletrônica, tá, no trânsito da cidade de Jacareí. O vereador vai retirar esse projeto foi retirado da ordem do dia, não deve ser votado amanhã, então. É um projeto polêmico, né? Você tem uma legislação federal que fala sobre esse tema, e aí o vereador trazia essa proposta assim, aqui no município de proibição da utilização desses recursos. De qualquer forma, sendo possível ou não, em função da legislação federal, esse projeto ele retoma uma discussão, abre uma discussão que é a questão do trânsito nas cidades, que é uma discussão muito atual, né, dos modais de trânsito e também da fiscalização
e da questão das multas. Esse projeto foi retirado? Foi retirado esse projeto. Tá certo, obrigado. Elton Rivas, Cristiane trazendo as informações aqui diretamente da Câmara Municipal de Jacareí sobre as discussões do Poder Legislativo. E por falar em população idosa, a população idosa está mais inadimplente, isso é o que mostra os dados do Serasa. Segundo o órgão, o índice de idosos devedores está crescendo cada vez mais e os inadimplentes com 61 anos ou mais já chegam a quase 7 milhões de pessoas. Número triste. O número equivale a cerca de 1/3 da população dessa faixa etária. O levantamento foi feito em junho deste ano e você confere na reportagem de Maiara da Mata. A população acima de 60 anos no Brasil é representada por quase 24 milhões de pessoas. A fase que deveria ser de tranquilidade e melhoria na qualidade de vida tem se revelado crítica quando o assunto é a situação financeira. Há um ano que o senhor Enésio perde o sono quando pensa nas contas a pagar. O aposentado teve que recorrer ao empréstimo para poder finalmente quitar algumas dívidas. Porque o aposentado no Brasil, ele é prejudicado em tudo. Eu sou aposentado por tempo de contribuição. Então eu perco, todo ano eu perco uma porcentagem do meu salário. Eu aposentei com 5 salários mínimos, estou ganhando 1,5. Segundo o levantamento da Serasa, a taxa de inadimplência das pessoas acima de 60 anos no Brasil já atingiu os 12,4%. Para os especialistas, o crescimento do número está relacionado ao crédito consignado, como explica o economista William Retamiro. O crédito consignado, ele teve uma grande expansão nos últimos anos por ser um crédito de garantia para o credor, né? E também de relativa facilidade no pagamento por parte dos idosos. Então, essa situação faz com que a população idosa ela tenha maiores condições de acesso ao crédito consignado, o que leva a fazer com que muitas vezes a situação informal, né, a família, possa também usufruir desse crédito por intermédio dos idosos. Porque os idosos também têm uma parcela de responsabilidade dentro do orçamento familiar considerável. Fui obrigado a pegar o empréstimo do INSS para pagar as dívidas. Que, aliás, é o que eu faço sempre. Acumulo a dívida, eu vou no INSS e levanto o que eu posso pegar, pego e pago as dívidas. É assim que eu vou levando a vida. Dulcineia é assistente social neste asilo de Jacareí. Ela relata que a dependência da família é um reflexo significativo no endividamento do idoso. O idoso que está com a família usufrui desse benefício dele, certo? Medicação, alimentação, então eles sabem o gasto que tem, então eles acabam utilizando desse valor. Quando eles pensam em trazer o idoso para a instituição, eles sabem, né, que o idoso vai continuar tendo essas despesas, né? Então eles têm que vir, eles sabem disso, eles estão conscientes, porque eu acho que hoje o Estatuto do Idoso está aí. A Serasa traçou o perfil da população acima de 60 anos. A pesquisa dividiu a população em 11 grupos. A maioria está inserida no grupo denominado Envelhecendo no Século XXI. De acordo com a pesquisa, este perfil abrange uma nova geração de idosos, composta pelo aumento significativo da expectativa de vida e o envelhecimento da população no país. E essa expectativa de vida faz com que haja uma maior demanda, né, por pensão e aposentadoria. E essa saúde, por um lado, que é positivo no aspecto da longevidade, da expectativa de vida maior, ela tem um efeito negativo do ponto de vista econômico, principalmente para o saldo da Previdência, porque serão mais pessoas dependentes do processo de previdência social, dos fundos dos benefícios sociais como um todo. E isso pode causar uma situação negativa no futuro, porque a população brasileira ela está envelhecendo. Me preparei para ter uma velhice amparada, porque depois a velhice é difícil, porque você se aposenta com 8 salários mínimos e agora estou com 3. E não sou só eu, todos os idosos estão assim nessa situação. Segundo a pesquisa, o grupo que envelhece no século XXI é formado por idosos de classe média com maior acesso à saúde, saneamento básico e hábitos de vida mais saudáveis. No entanto, ainda é na área da saúde que os idosos têm a renda bastante comprometida.
quando a gente analisa a expectativa de vida acima dos 60 anos, nós verificamos que que o Brasil, por exemplo, até 2030, as mulheres têm um período de vida maior que o dos homens. Porque é muito uma situação na qual o homem aposenta, ele para, daí fica complicada a saúde, né? A questão emocional, psicológica, toda essa somatização de fatores faz com que o homem ele tenha uma periodicidade na sua saúde, daí é onde se tem endividamento. Eu, por exemplo, já operei o coração 12 vezes. Tenho problema cardíaco, tenho 1/3 do coração funcionando. No meu caso, eu pago R$700 de convênio para estar vivo, porque se dependesse do SUS, eu estava morto. Porque o SUS, um cardíaco, por exemplo, ele marca uma consulta hoje para daqui a 1 ano. Quando o cardíaco ele tem que ser atendido na hora. William reforça que é necessário questionar os motivos que levam ao aumento das dívidas. Uma dica é manter-se atento às altas taxas de juros. Nós temos uma taxa Selic atualmente de 14,25%, nós temos uma taxa anual de cartão de crédito de 372%, né, que são disparidades bem grandes. Tanto que no cartão de crédito consignado, o idoso ele pode ter até 2 vezes o valor da sua renda comprometida, enquanto que no empréstimo consignado convencional, ele tem até agora foi aprovado até 40% da sua renda que pode ser comprometida com isso, com parcelas de até 72 vezes. Então, fazer esse equilíbrio é muito discutido, mas ao invés de não somente pensar na receita-despesa, mas também começar a questionar, começar a pesquisar e negociar taxas de juros mais adequadas, né? Que sejam mais condizentes com a realidade. Não é na velhice que vai se cuidar desses problemas, tem que cuidar enquanto é moço. As pessoas, depois da idade avançada, fica difícil consertar alguma coisa. E os tempos bons, não é sempre que acontece. Então, quando a maré está boa para ganhar dinheiro, não fica gastando muito. Guarda, poupe, porque virão tempos difíceis. Como agora está tendo tempo difícil. Você viu aí uma boa dica de um dos nossos idosos aí, lembrando a você idoso tomar conta das contas e tomar cuidado aí com esses empréstimos com altos juros. Você viu então, os nossos idosos infelizmente estão ficando endividados. E no próximo bloco nós vamos apresentar as atividades legislativas dos parlamentares aqui da nossa cidade e tem também as notícias do esporte aqui de Jacareí e reportagens sobre a hepatite, na qual você vai saber as principais características de cada um dos tipos dessa doença. O Bom Dia Jacareí volta em instantes, agora 9 horas e 34 minutos. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. O Ministério do Esporte realizou uma pesquisa inédita no Brasil e levantou dados sobre os praticantes, a infraestrutura, a legislação e os investimentos na prática de esportes no país. Este trabalho revelou dados interessantes sobre nós, os brasileiros. Você sabia que 45,9% da nossa população é sedentária? Ou seja, não pratica nenhum esporte ou atividade física? E você sabia que isso é prejudicial à saúde? Pois é, esses homens e mulheres sedentários conhecem os riscos que a falta de exercício pode trazer. Mesmo assim, deixam de se exercitar. Alguns por falta de tempo, outros por falta de motivação. E muitos pela famosa preguiça. E você, faz tempo que não pratica esporte? Quer convencer alguém a se mexer mais? O Ministério do Esporte convida você a conhecer melhor este quadro e, quem sabe, mudar os seus hábitos. Siga o exemplo de quem já percebeu que treinar regularmente só faz bem. A prática regular de atividade física fortalece os músculos, melhora a frequência dos batimentos cardíacos e circulação, reduz a ansiedade e a depressão e ainda evita ou controla doenças como obesidade, diabetes e osteoporose. Com tantos benefícios, não dá para se render à preguiça, não é mesmo?
Comece já! Junte a sua turma para jogar vôlei, peteca, futebol ou até fazer uma caminhada. O seu corpo agradece. Quer ver mais dicas como esta? Acesse o site e confira a pesquisa completa. E não se esqueça, o esporte garante a sua qualidade de vida. De volta aqui com o Bom Dia Jacareí, o seu telejornal. Agora vamos ficar por dentro das atividades dos nossos representantes. Cristiane nos traz as informações com o Momento Legislativo. Bom, eu vou começar com o presidente da Câmara, o vereador Paulinho do Esporte, que é do PMDB, que enviou um requerimento à Jacareí Transporte Urbano pedindo a ampliação do número de linhas que atendem o Jardim Novo Amanhecer, na região sul da cidade. Ele pede que esse aumento na oferta de ônibus se dê principalmente nos horários de pico, entre 6 e 8 da manhã, meio-dia e 1 hora da tarde e entre 4 e 6 horas da tarde. Segundo Paulinho, a demanda no bairro aumentou muito e o número insuficiente de ônibus tem feito a população sofrer com a demora e a aglomeração de passageiros, já que quando chega o coletivo, ele logo fica lotado. E o vereador Rogério Timóteo, que é do PRB, quer saber por que a Santa Casa de Jacareí está impedindo a entrada de ministros religiosos no hospital no período da noite. Segundo ele, essa é uma prática comum em hospitais e muito requisitada por parentes. Timóteo disse que as visitas costumavam ser realizadas sem nenhum impedimento, porém que nos últimos meses os pacientes têm reclamado da proibição da entrada de religiosos. Durante a discussão do assunto no plenário da Câmara, os parlamentares disseram que não só pastores estão sendo impedidos de entrar na Santa Casa à noite, mas também outros religiosos como padres. Segundo os vereadores, qualquer ação que auxilie a recuperação da pessoa internada deve ser estimulada e por isso Rogério Timóteo pergunta o motivo da proibição. E o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, o vereador Arildo Batista, que é do PT, pediu que a Prefeitura faça estudos para a implantação de sistema de coleta seletiva no bairro Cidade Nova Jacareí, que fica na região oeste da cidade. Segundo Arildo, essa solicitação é feita em nome dos moradores que relatam dificuldades no instante de fazer o descarte correto e adequado de materiais recicláveis. O vereador diz que a implantação da coleta seletiva no bairro vai beneficiar não apenas os moradores, mas principalmente o meio ambiente, que deixaria de receber resíduos passíveis de reciclagem. Por isso, ele pede a realização do estudo para o Cidade Nova Jacareí. Davi. Obrigado, Cristiane, trazendo as informações aqui das atividades dos nossos representantes. E agora vamos à previsão do tempo aqui no Bom Dia Jacareí, a previsão aqui para a nossa cidade. A terça-feira amanheceu com temperatura amena, um ventinho de frio, mas o dia promete ser quente por conta da massa de ar seco que paira sobre a cidade aqui de Jacareí. A umidade relativa do ar está em 63% e não há previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 28. Essa é a temperatura para hoje, terça-feira. E amanhã, quarta-feira, o calor aumenta e o sol aparece um pouco mais forte. A umidade do ar fica mais baixa, aí em torno dos 48%, e os termômetros vão variar entre 18 e 31 graus. Essa é a temperatura para amanhã, que você confere sempre aqui no Bom Dia Jacareí. E agora vamos à localização dos radares móveis aqui da nossa cidade. Nesta terça-feira, os radares estarão nas avenidas São Jorge, Maria Augusta Fagundes Gomes, Dom Pedro I, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Malek Assad e na Rua Padre Eugênio. Amanhã, quarta-feira, os radares estarão nas avenidas Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Malek Assad, Major Acácio Ferreira, Ademar Pereira de Barros, Lucas Nogueira Garcês e na Rua Padre Eugênio. Você conferiu então os serviços do Bom Dia Jacareí com a localização dos radares móveis aqui da nossa cidade. E a hepatite é uma doença que acomete muito aqui os brasileiros, mas pouca gente sabe a diferença entre os tipos mais comuns, que são a hepatite A, B e C. A reportagem de Ellen Martins mostra agora as principais características de cada uma delas e mais detalhes sobre o censo que a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo realiza para mapear o número de pessoas com hepatite C no estado.
A hepatite é uma doença que acomete muitos brasileiros, mas pouca gente sabe a diferença entre elas. São 5 tipos de hepatites virais: A, B, C, D e E. Segundo o Ministério da Saúde, as mais comuns são as 3 primeiras. O Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais no Brasil mostra que entre 1999 e 2011 foram notificados mais de 138 mil casos somente da hepatite A. E o contágio está relacionado às condições de saneamento básico e higiene. É uma hepatite que você tem, você fica lá com o olhinho amarelo, poucos pacientes vão ter. Aquele olho amarelo, a urina escura, né? Esses sintomas que a gente está acostumado a ver com hepatite. Com urina cor de Coca-Cola, que a gente fala, poucos pacientes vão ter, mas é uma hepatite que ela cura sozinha e ela dá imunidade para o resto da vida. Já a hepatite B teve no mesmo período mais de 120 mil casos e a principal forma de transmissão ocorre por via sexual. Ela faz um quadro já totalmente diferente. Muito poucas pessoas vão fazer icterícia, que é o olhinho amarelo, a pele amarelada, né, a urina escura. A maior parte das pessoas também vai passar, às vezes, com manifestações que não tem nada a ver com o fígado. E ela tem uma possibilidade de até 40% de paciente que vai evoluir para uma doença crônica, mas ela tem cura espontânea numa porcentagem grande, que chega a beirar 60% a 70% dos pacientes vão curar espontaneamente. Tem uma vantagem muito grande, porque a gente tem vacina contra esse vírus. Então é uma vacina que já é feita na criança, quando ela sai da maternidade ela já toma a primeira dose. E também é feita a sorologia da hepatite B e C, que são as crônicas, nas gestantes. A terceira hepatite mais comum é a C, com mais de 82 mil casos notificados entre 1999 e 2011. Também é a hepatite que causa maior preocupação nas secretarias de saúde, já que por muitos anos a doença não apresenta sintomas e a transmissão ocorre de forma simples, como pelo compartilhamento de objetos que tenham sangue contaminado, como alicates de unha, lâminas de barbear e equipamentos para tatuagens. Leva até 30, 40 anos para começar a ter sintoma. Qual é o problema da hepatite C? Somente 10% vão ter cura espontânea. Mais ou menos 90% dos pacientes vão evoluir para uma hepatite crônica, que dessa forma crônica pode evoluir para cirrose e até o hepatocarcinoma. Por isso, segundo Maria Ângela, a recomendação é que as pessoas procurem um posto de saúde, façam o exame de sangue para detectar a doença e iniciar o tratamento o quanto antes. A boa notícia é que o tratamento para a hepatite C evoluiu. Os novos medicamentos têm uma taxa de cura de 90%, substancialmente maior que todos os tratamentos que existem até o momento e com quase nenhum efeito colateral. O novo tratamento, composto pelos medicamentos Daclatasvir, Sofosbuvir e Simiprevir, serão distribuídos pelo governo aos estados e aos pacientes gratuitamente. Por isso, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo lançou um censo inédito para mapear o número de pessoas com hepatite C no estado. Para que elas possam notificar ao estado o número que elas são portadoras de hepatite C, foi feito, então, foi aberto um site, um formulário que ela pode preencher via internet na sua própria casa, né, com total sigilo absoluto, só para que o Estado fique sabendo se existem mais pacientes do que os que estão com hepatite C, do que os que estão percorrendo os serviços de saúde. Para preencher o formulário, basta acessar o site da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo e clicar no banner para cadastro de portadores de hepatite C. Obrigado, Ellen Martins, pela esclarecedora reportagem sobre hepatite. E agora vamos saber as últimas notícias do esporte aqui de Jacareí. O Ícaro Leal preparou para a gente algumas informações. Bom dia, Ícaro. Olá, bom dia a todos. A atleta jacareense Fabiana Batista disputou neste fim de semana sua primeira competição internacional. Fabiana viajou até o Chile para participar do 9º Chile Open Taekwondo e retornou ao Brasil com 2 medalhas conquistadas, sendo uma de ouro e outra de prata. O time M19 do Jacareí Rugby venceu mais uma partida neste domingo, dia 4. Desta vez o triunfo foi sobre o SPAC, por 69-6, em jogo disputado fora de casa. Esta foi a 8ª vitória da equipe em 9 jogos disputados.
O time lidera a categoria e precisa de apenas 1 ponto para conquistar o título estadual. A Federação Paulista de Basquete confirmou o triangular que definirá a permanência de 2 equipes na elite do estadual. O evento acontecerá em turno único entre os dias 14 e 16 de outubro na cidade de Sorocaba e contará com a participação do time da casa, Jacareí e também Franca. 17 novos atletas foram escolhidos durante a seletiva do Jacareí Brewers, realizada neste fim de semana. A equipe, que já tinha uma equipe de X5, agora também terá treinos na categoria X8 em Jacareí. O Jacareí também empatou mais uma vez pela Copa Paulista de Futsal. O time recebeu o São Caetano no Educamais Paraíso e empatou em 0-0. A próxima partida da equipe será hoje, contra o São Paulo São Bernardo, fora de casa. E para finalizar, o evento solidário Resenha Ball aconteceu no último fim de semana e conseguiu recolher cerca de 600 brinquedos para crianças carentes, com a realização de uma partida no campo da Ponte Preta. Parabéns a todos os envolvidos. E é isso aí, na sexta-feira a gente volta com mais. Até lá! Obrigado, Ícaro Leal, sempre trazendo as informações do esporte na terça e na sexta-feira aqui no Bom Dia Jacareí. E agora vamos falar sobre trânsito, sobre algumas mudanças viárias aqui da cidade. O tráfego na rua Sargento Acrísio Santana, no trecho entre as ruas Alfredo Schurig e Ramira Cabral, terá o sentido invertido a partir de amanhã, quarta-feira, dia 7. Atualmente, os motoristas que trafegam pela rua Ramira Cabral podem virar tanto à direita ou à esquerda no cruzamento com a Sargento Acrísio Santana. Com a inversão, os motoristas só poderão virar à esquerda ou seguir pela Ramira Cabral. Os motoristas que seguem pela rua Alfredo Schurig em direção à Praça Conde de Frontin poderão virar à esquerda em direção à rua Dr. Lúcio Malta. O objetivo é facilitar o acesso às ruas Ramira Cabral e Dr. Lúcio Malta e também dar maior fluidez no trânsito da região central aqui da nossa cidade. Esse foi o Bom Dia Jacareí desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2015, aqui na TV Câmara Jacareí, agradecendo a presença dos nossos jornalistas, sempre nos ajudando aqui a conduzir esse telejornal e agradecendo também você que nos prestigia sempre com a sua audiência. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, canal 61.4 aberto digital e também 12 e 17 na sua operadora net de televisão. Obrigado pela audiência, tenha um bom dia de trabalho e fique atento à sessão ordinária que acontece amanhã a partir das 9 horas com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí. Muito obrigado, te espero aqui então na quinta-feira.